Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. No aniversário de São Luís, você vai saber a história dos primeiros habitantes da capital maranhense. Os poetas que fazem de São Luís a Atenas brasileira. A exposição que valoriza locais característicos da capital. E os olhares dos visitantes que se encantam com a cidade patrimônio da humanidade. É agora no portal da Assembleia. Em 8 de setembro de 1612, uma expedição francesa, comandada pelo conquistador Daniel de Latouche, senhor de La Ravardieres, fundou a França Equinocial, na região dos trópicos. A cidade, que recebeu o nome de São Luís em homenagem ao rei da França, passou ao domínio português logo depois, em 1615, dando fim ao projeto de criação da nova colônia francesa. Mas quando os franceses chegaram por aqui, encontraram indígenas. Mas qual a história por trás da história? Você vai ver agora na reportagem especial de Márcia Carvalho. Tem uma história por trás da história da Fundação de São Luís que pouca gente conta. É que antes dos europeus chegarem em nossa ilha bela e magnética para colonizar essa terra, São Luís já era bastante povoada. O senhor sabe quem que vivia aqui em São Luís antes da chegada de franceses, dos europeus e portugueses? Não, infelizmente não. Você sabe quem que vivia aqui em São Luís antes da chegada dos franceses e dos portugueses? Olha pra mim. Tu sabes? Não. Quem que vivia aqui antes dos portugueses e franceses entrarem na nossa terra? Os índios. A terra era dos índios. São Luís é conhecida na historiografia como uma ilha tupinambá. Né? Você tem esse registro desde os franceses, né? E você tem registros muito sólidos que falam sobre os costumes dos tupinambás, sobre a crença dos tupinambás, a organização social deles, principalmente a ênfase no aspecto guerreiro desse povo. Você tem um outro grupo, que é o grupo Tremembé, né? De um outro tronco linguístico, Macro-G, e os franceses e mesmo os portugueses que vieram para cá tentaram explorar essas rivalidades entre esses dois grupos principais, né? Os Tremembé de um lado, né, do continente, e na ilha os Tupinambá. Os grupos indígenas que na região da ilha faziam parte de dois troncos linguísticos, o Tupi e o Macro-G. A hipótese é que os povos de origem Tupi, ou seja, do tronco linguístico Tupi, eles tenham vindo da área da floresta tropical, tenham migrado da Amazônia por duas rotas. Uma primeira mais pelo litoral, vindo no litoral que a gente chama de oeste, litoral amazônico, até chegar aqui na Grande Ilha. E uma outra rota Tupi também vindo mais pelo interior, cruzando ali os vales dos rios Pindaré e Miarim. Os povos Macro-G são povos associados ao Brasil Central, a região de Cerrado. Então a ideia é que esses povos tenham chegado até a ilha vindo por baixo, pela região de Cerrado, ali entre os rios Itapecuru e Rio Parnaíba. E uma rota Macro-G possivelmente também tenha vindo do leste, acompanhando ali as regiões onde hoje tem Chapadinho. Então o que a gente tem na Grande Ilha, né? Na ilha de Upauaçu? Uma confluência de povos de diferentes origens e territórios se aglutinando aqui, próximo ao período de contato com os colonizadores europeus. Não se sabe ao certo quantos indígenas viviam na região antes da colonização europeia, mas eram muitos. Quantos tupinambás existiam aqui? Pergunta muito difícil. Algumas fontes holandesas e portuguesas, por exemplo, estabelecem um número alto de cerca de 100 mil indígenas. Né? De todo modo, era uma população muito maior do que a população europeia que se estabeleceu aqui, tanto francesa quanto portuguesa. Né? E os portugueses, franceses e depois holandeses tinham que lidar com o fato de que a maior parte da população era indígena. Documentos deixados pelos colonizadores até citam os indígenas. Tanto franceses quanto portugueses tiveram ajuda durante os confrontos dessas nações que foram essenciais para a fundação de São Luís.
Esses registros falam da vitória dos portugueses sobre os franceses, mas pouco falam da importância desses povos para o desenvolvimento da ilha, de Upaon-Açu, após a conquista lusitana. Tupinambá e Tabajara, 2 grupos indígenas que guerrearam entre si. Tudo que não era Tabajara era Tupi. Tudo que não era Tupi era Tabajara. Tabajara provavelmente se associa a grupos do sertão, tá? Esses grupos que esses portugueses vinham arregimentando no sertão para a Guerra de Reconquista do Maranhão, e os tupinambás que estavam no litoral estavam muito mais próximos em alianças políticas e econômicas com franceses, porque eles já vinham comercializando desde o século XVI. Se a gente for pegar ali Viais Velho, que tinha uma feitoria francesa, e um francês que ajudou na fixação dessa tentativa de fundar a França equinocial, já eram povos que tinham algum tipo de relação. Então, no momento de guerra, esses tupinambás se aliançaram a esses franceses que estavam aqui, e esses povos do sertão, que vem vindo arregimentado por esses portugueses, que chamaram esses indígenas de Tabajara, entram em confronto. A autorização para fundar a colônia foi dado a Charles de Vaux, um francês, que já estava aqui morando aqui. Onde Daniel de Latouche entra nessa história? Daniel de Latouche era um navegador. Em 1602 já esteve na colônia francesa, aqui no Caribe, e conhecia a rota para vir para cá. Então, quando eles equiparam os navios para vir para cá, Daniel de Latouche era o comandante da frota. Veio. Em 1606 ele esteve aqui, verificou todas as condições que Charles de Vaux havia dado, voltou e disse para o rei, tudo legal. O rei deu autorização então para Charles de Vaux fazer isso. Chegando aqui, eles se estabeleceram, fizeram os tratos com os indígenas, começaram a ocupar os diversos pontos. Com a chegada dos portugueses, eles resolveram se aglomerar, construíram o forte e ficaram lá. Do forte é que surge a cidade. Do sonho da França equinocial restou apenas o nome da cidade, São Luís, uma homenagem a Luís XIII, o rei da França. Os colonizadores franceses foram derrotados junto com os indígenas aliados e foram expulsos daqui. Mas se você prestar atenção, além dos livros, vai ver que na região metropolitana da capital maranhense há várias referências da presença desses povos. Miritiua, Panacoatira, Cumbique, Inhaúma, Maioba, Jussatuba. Nomes de alguns dos povoados que pertenciam aos Maranhanguaras. Uçaguaba era outra aldeia onde viviam cerca de 500 indígenas nessa região que chamamos hoje de Vinhais Velho. Aqui, os franceses fizeram contato com os tupinambás e depois os portugueses tomaram conta do lugar e com o objetivo de catequizar os selvagens com a ajuda dos jesuítas, transformaram Uçaguaba em aldeia da doutrina. No princípio eram franciscanos. Quando o Daniel de Latouche chegou com a missão, eram franciscanos. Depois os jesuítas tomaram conta. A partir de 1617, com o estabelecimento dos portugueses definitivo, depois da derrota dos franceses, os jesuítas vieram e tomaram conta da aldeia e deram o nome de Aldeia da Doutrina. É daqui que eles partem para a evangelização de toda essa região norte. É um novo modelo de evangelização. Eles vão na frente, conquistam os índios, os portugueses vão atrás tomando posse. Achados arqueológicos confirmam a presença dos indígenas e de outros povos muito mais antigos na região do Vinhais Velho. A Guerra de Reconquista, mais um acordo, né? Um acordo político entre as coroas europeias, não se derramou muito sangue nessa batalha. Os franceses aceitaram os termos da rendição, muitos permaneceram aqui vivendo nas feitorias, muitos tinham estabelecido casamento, vínculos familiares com mulheres indígenas. E a minha análise, que é esse período pós-colonial, só tiveram um lado perdedor. Não o lado do colonizador, porque a França continuou nas suas experiências coloniais, Portugal, Espanha, Holanda,
Mas quem perde nessa história? A população indígena, inclusive a população indígena que estava aliançada com esses portugueses. Em que sentido essas populações perdem? Elas perdem porque elas começam a adquirir uma série de doenças às quais elas não tinham imunidade, perdem porque essa população indígena, em um primeiro momento, é escravizada, sobretudo os Tupinambá, que estavam aliançados com os franceses, perdem porque elas são expulsas dos seus territórios, os que ficam são expulsos do seu território, e perdem também porque culturalmente, simbolicamente, essas populações são forçadas a se catequizar e acreditar em um novo Deus que vem com as ordens religiosas e o cristianismo. Perderam tanto que praticamente foram apagados da história de São Luís. Aliás, a exaltação de vencedores e heróis foi uma prática de registro europeu que durou do século XVII até o século XIX. Por isso, já ouvimos falar em Daniel de Latouche, Jerônimo de Albuquerque, São Luís, rei de França, e Dom João VI. Somente no século XX, os vencidos e subjugados foram vistos pelos historiadores sob uma nova perspectiva. Quando nós pensamos em guerras entre os europeus fora da Europa, nós temos que avaliar o seguinte: tem poucos soldados de verdade aqui, lutando, soldados europeus. Em geral, essas guerras são travadas por indígenas, de grupos diferentes. Então, esses indígenas sabem disso e tentam negociar vantagens. Algumas vezes são vantagens pessoais para o principal, para a chefia indígena, e muitas vezes são vantagens coletivas. Costa Marapirão era uma chefia indígena muito importante, era um tabajara, que a gente considera também parentes próximos aí dos Tupinambás. Esse indígena tabajara, ele chega a escrever ao rei, ele é um índio letrado, e ele escreve ao rei Dom João IV e diz: nós somos os melhores guerreiros que vocês têm, então vocês precisam nos respeitar como guerreiros, ou seja, não nos escravizar. Mas não foi isso que aconteceu. Os povos originários foram praticamente dizimados, sofreram com a escravidão violenta e com doenças. 410 anos depois da fundação de São Luís, sobre a terra dos Tupinambá e Tabajara, ainda há muita coisa que se descobrir sobre os indígenas que viveram aqui, os ancestrais guerreiros da ilha de Upaum-Açu. Nós temos um desafio, nós, os historiadores, os antropólogos, os arqueólogos, etnólogos que trabalham com cultura indígena, que é demonstrar essa importância, reafirmar essa importância que é tão clara na documentação que nós trabalhamos. É tão evidente na documentação o impacto dessas comunidades indígenas, a história dessas comunidades indígenas e, sobretudo, a relevância que eles sempre tiveram para os processos ocorridos no Maranhão. Tem que valorizar as origens? É as origens da cidade. Bora fazer a festa da cidade? Mas de quem era a cidade? Dos índios. Nós estamos aqui agregados, mas pensamos que somos donos, né? Ao longo dos séculos, o romantismo e a idealização de São Luís foram marcadas pela poesia de escritores que homenagearam a cidade em seus versos. E a poesia é um dos maiores patrimônios imateriais do ludovicense. E apesar de já ser quatrocentona, a capital maranhense continua a inspirar poetas que se encantam com a beleza e o cotidiano da cidade, patrimônio da humanidade. Ainda resistem os casarões, becos, sacadas e as belezas naturais de São Luís, descritas nos versos dos poetas maranhenses. Ao longo dos séculos, o romantismo e a idealização de São Luís foi marcada pela poesia de escritores como Gonçalves Dias e tantos outros que homenagearam a cidade em seus versos. Em décadas mais recentes, Bandeira Tribuzzi amou a cidade e fez dessa louvação um hino da capital maranhense. Ferreira Goulart, outro poeta em exílio,
fez o poema Sujo, um dos mais aplaudidos por críticos literários. No poema, lembrava detalhes do seu tempo na cidade de São Luís. E por falar em tempo, o tempo foi passando e a poesia foi tomando novas formas, mas o amor pela cidade poética não deixou de existir. É que de lá para cá surgiram muitos estilos literários, novos olhares, versos e ideias. A poesia é um dos maiores patrimônios imateriais do ludovicense. A cidade, musa inspiradora dos poetas do passado, foi tomando novas formas ao longo do tempo, mas na atualidade não deixou de ser uma inspiração para os poetas da atualidade. A escritora e poetisa Lindevânia Martins já publicou 4 livros e conta que em nenhum deles lembra a visão parnasianista de exaltar a cidade, mas São Luís, que nem sempre é tão bela como contavam os poetas, tem uma forte relação com o que a poetisa vem produzindo. A gente vive numa cidade que não é a cidade ideal, né? É uma cidade que está para muito além do ideal dos cartões postais, né? Do ideal do centro histórico, que ela se estende, né? Pelas partes novas, pelas palafitas, pelas periferias, pelos conjuntos habitacionais, né? E é uma cidade, né, que oferece para as mulheres muitos perigos, né? Então, o poeta tradicional, o poeta boêmio, ele podia circular pela cidade livremente, podia ir de bar em bar. As mulheres não puderam fazer isso, né? Havia riscos, né, muito concretos, né, para a sua integridade física e até emocional, né, se sujeitar, né, ou romper certos padrões. Nauro Machado, em Cavalo de Troia, recitou o amor pela cidade, um jeito intenso de lembrar o quanto São Luís estava presente em seus versos. Para o cantor e poeta musical Marcos Magá, a inspiração que São Luís provoca nas músicas e na poesia que escreve vai muito além do romantismo do centro histórico. Ele fala sobre pessoas invisíveis, bairros periféricos, uma poesia existencialista daquilo que vê e vive. Agora eu sou o homem em circo, por mais que eu suba, eu estou sempre descendo. O que me inspira em São Luís é a cidade por trás da cidade. É a cidade das pessoas invisíveis, a cidade subterrânea. Eu acho que existe uma coisa que é a cidade intraterrena, que são os bairros, que elas parecem estar por baixo, né? Por exemplo, eu, uma época, vivi muitos anos no Coatraque, foi um bairro que eu trabalhei muito com música, através da banda Amnésia. Então essas coisas me influenciam o vendedor de coco da esquina. Não é o casarão, não é o azulejo, não é essas coisas que as pessoas estão comumente vendo e que são facilmente conjuradas como questões poéticas. Mas sabe, é aquele cara que está ali no canto, sabe, o engraxate, aquele cara tem uma cara da cidade, ele tem ou bairro distante, né? Eu tenho músicas que falam do Paranã e não da Praia Grande, sabe? Porque tudo é a cidade. Então me interessa muito o espírito e não o quadro frontal, mas o quadro por trás do quadro, né? Aquilo que está atrás das retinas, aquilo que tu vê, mas não vê. Fernando Abreu já escreveu 5 livros e, sem perceber, São Luís também se fez presente em seus versos. Em Contra Todo Alegado, O Endurecimento do Coração, um gato amarelo do bairro São Francisco inspirou o escritor. Pequenos detalhes da cidade que chamam a atenção dos poetas. Almas sensíveis que transformam o cotidiano da cidade em versos. O gato amarelo vai ter que esperar pelo seu poema por mais algum tempo, na porta da igreja de São Francisco. Vai assistir a velha senhora trazer sua ração, entre indiferente e esperançoso. O mesmo ar com que me encara quando cruza a praça apressado, mas não o bastante para ignorá-lo. O filósofo da gangue, o alquimista da fome. A gente percebe que poucos poetas cantaram a cidade de forma tão, não de forma idealizada, mas de forma real, de forma concreta, com cheiros, odores, sabores, cores, a São Luís verdadeira, né? Porque muitas vezes a relação que se imagina como poética
da cidade com seus poetas é uma relação idealizada, né? É uma relação idílica, é uma relação onde a cidade é aquela coisa perfeita, a amante perfeita, a musa perfeita. E com Goulart isso não acontecia. A cidade fedia muitas vezes, né? Tanto que é o poema sujo. Então é São Luís da Camboa, aqui perto, né? São Luís do Matadouro. Essa aqui é a cidade dele. São Luís, que já foi milhares de vezes temas dos poetas, anônimos ou não, avança delicadamente em direção à modernidade, mas continua a inspirar quem vive o dia a dia da cidade. Desde que ela andasse na linha, ele disse, desde que assumisse o lar como um reino, voltasse ao passado perfeito, em que não se falava em direitos, a vida seguiria seu rumo e estaria tudo bem. Velha alma autodidata, ele conhece um pouco de zen das ruas, então sabe que estou sendo sincero e não ficará nem um pouco ansioso. O problema são as pessoas. Mas agora eu sou o homem em circo, por mais é que eu suba, eu estou sempre descendo. Agora eu sou o homem em circo, por mais é que eu suba, eu estou sempre descendo. E veja no próximo bloco a exposição que valoriza locais característicos da capital. E os olhares dos visitantes que se encantam com a cidade patrimônio da humanidade. É o que você acompanha logo após o intervalo. Como forma de homenagear São Luís, fotógrafos maranhenses que fazem parte do projeto cultural História em Movimento organizaram um material que é um verdadeiro passeio pela capital. As imagens, que podem ser vistas nos terminais de integração de São Luís, encantam quem acompanha a história. Uma exposição que trouxe para os terminais de integração de São Luís a oportunidade de conhecer mais sobre o cotidiano da capital maranhense. Registros feitos ao longo dos anos por 2 fotógrafos. A iniciativa faz parte do projeto cultural História em Movimento. O nosso interesse é justamente durante as 5 próximas semanas circular em cada terminal com a exposição que fala, né, sobre os 410 anos de São Luís, através de memória, fotos antigas. Os temas têm muito a ver com o dia a dia dos usuários, né? Então a gente está trazendo esporte, monumentos, igrejas, eventos. A rotina, a correria do dia a dia nos impede de contemplar a cidade e perceber com um olhar especial as belezas e o valor histórico da capital maranhense. Diariamente, milhares de pessoas passam pelos terminais de integração de São Luís. E foi para elas que tudo foi organizado. É no pequeno intervalo entre uma espera e outra que os passageiros tiram um tempinho para conhecer as fotografias que resgatam momentos, monumentos e personagens da nossa ilha. Contemplar o histórico, né, de São Luís, as imagens, né, é muito bom. Eu acho bonito o centro histórico, no caso, né. A exposição é um passeio que faz referência aos 410 anos de São Luís, celebrados esse ano, e também uma homenagem ao fotógrafo Edgar Rocha, um paulista que se enraizou no Maranhão há cerca de 40 anos. Eu gosto muito onde tem pessoas. Eu fotografo as pessoas, fotografo o carnaval, o tambor de crioulo, às vezes esqueço e vou atrás das pessoas, né? Dos manguezais urbanos, passando pelo glorioso Castelão, a conhecida Rua Grande. A exposição promete passar pelos principais terminais de integração de São Luís até o próximo dia 2 de outubro, com trabalhos brilhantes do Edgar e do Meirelles Júnior. E hoje tem a exibição do documentário Me Chame Dona Ana Jansen, a história de uma das mulheres mais poderosas do Maranhão e que deixou um legado de força, coragem e virou mito que atravessou gerações. Uma mulher que desafiou poderosos, enfrentou os costumes de uma época e se transformou em uma das principais personagens do nosso estado. A história de Ana Jansen, como você nunca viu, será contada aqui na TV Assembleia.
O documentário que a TV Assembleia produziu foi com o objetivo de desvendar essa figura lendária que é a Ana Jansen, né? Uma figura que permeia o imaginário de várias gerações. Nós ouvimos muito falar sobre a Ana Jansen, sobre a história da carruagem, dos cavalos sem cabeças, que ela é condenada a vagar, né, todas as madrugadas. Mas muitas pessoas não sabem realmente quem foi aquela figura proeminente, aquela mulher daquela época, né, no período ainda muito mais machista do que hoje é, né, mas já era 2, 3 séculos atrás. E a Ana Jansen era uma pessoa, uma mulher poderosa, era uma mulher que se envolvia na política. O documentário Me Chame, Dona Ana Jansen é fruto de uma cuidadosa pesquisa que vai levar o espectador a visitar endereços que fizeram parte do patrimônio de Ana Jansen, ouvir depoimentos de historiadores e descendentes da protagonista, além de relembrar uma série de histórias pitorescas. A produção, idealizada pelo diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, o jornalista Edwin Jenkins, estreia nesta quinta-feira, 8 de setembro, dia do aniversário de fundação de São Luís. O objetivo desse documentário foi justamente procurar desvendar a Ana Jansen com historiadores que conhecem, né, que estudam bastante esse período, que conhecem toda a trajetória da Ana Jansen. Também temos descendentes, temos tataranetas que contribuíram com esse material. Toda a equipe aqui da TV Assembleia trabalhou com muita vontade assim mesmo. Todos se empenharam bastante na produção desse material e nós temos a satisfação de poder presentear São Luís, a TV Assembleia poder presentear São Luís nesta data importante do aniversário de 410 anos da nossa cidade, da nossa ilha encantada, da nossa Ilha do Amor, com esse material que vai ao ar nesta quinta-feira, às 20 horas, na TV Assembleia, também com transmissão simultânea no nosso canal do YouTube. Então anote aí, a exibição do documentário Me Chame, Dona Ana Jansen será nesta quinta-feira, 8 de setembro, às 8 da noite, na TV Assembleia e com transmissão simultânea no canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Ficou curioso? A gente mostra mais um pouquinho para você. Se você não me conhece, atente ao tempo. Sou Ana Joaquina Jansen Pereira. Me chame de Dona Ana Jansen. O documentário Me Chame, Dona Ana Jansen vai ser exibido hoje às 8 horas da noite aqui na TV Assembleia. E nesse feriado de aniversário de 410 anos de São Luís, muita gente aproveitou para passear nos principais pontos turísticos e apreciar a beleza da capital maranhense. E essa beleza continua encantando visitantes e também quem mora por aqui. Nem sempre temos tempo para admirar o lugar onde vivemos. A pressa, a obrigação de ir e de voltar nos distrai. É nos feriados que muita gente, muitas famílias aproveitam para conhecer melhor o lugar onde vivem, para passear e redescobrir as belezas naturais e também aquelas belezas resultados das intervenções humanas. A histórica São Luís é um desses lugares, uma cidade de 410 anos, um patrimônio mundial sob os nossos pés. Normalmente a gente quase não para conversar, olhar o ambiente, né? Então essa energia daqui do maranhense é bem especial. Feriado a gente aproveita mais ainda para estar apreciando os nossos casarões, o nosso centro histórico, as nossas igrejas, os nossos monumentos, os nossos museus e é sempre maravilhoso estar apreciando a nossa cidade, valorizando, né, e cada vez mais dando essa paixão que a gente tem como ludovicense a nossa cidade São Luís maravilhosa, graças a Deus. E hoje estou de folga. Aí estou aproveitando, trouxe a patroa para dar uma voltinha na cidade, né? Aqui no nosso centro histórico é uma beleza, né? Graças a Deus. A capital maranhense preserva nas paredes de pedra memórias de um passado presente na arquitetura colonial da Praia Grande, nas lendas, na influência indígena e no sangue e suor do povo negro trazido da África no período da escravidão. Identidade cultural que torna São Luís uma cidade única.
uma cidade que continua atraindo milhares de visitantes. Em 2021, mesmo com a pandemia, São Luís recebeu mais de 1.800.000 turistas. Em 2022, até junho, outro recorde. A rede hoteleira registrou a maior taxa de ocupação nos últimos 10 anos, 70%. Acabei de sair do museu ali e muito bonito a conservação e o acesso, bastante tranquilo. Estou gostando. Feliz dia, São Luís. Eu já estou encantado com o Maranhão, né? Conhecer São Luís era meu sonho, estou realizando ele, comemorando meu aniversário. Foi dia 30, eu vim comemorar hoje. Essa linda senhora quatrocentenária é uma cidade plural e poética. Está sempre de portas abertas para receber os visitantes. Turistas de muitos cantos e ludovicenses, de nascença ou de coração, que moram em todos os bairros da capital maranhense. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. A gente volta a se encontrar amanhã.